cadastros, tá? A gente vai vir aqui em cadastros pessoas, tá? Esse é outro cadastro importante a ser feito. A gente vai vir aqui em novo ou cadastros nova pessoa, né? A gente sempre chega na mesma tela. O que é esse cadastro de pessoas? Que pessoas são essas? São todas essas que aparecem aqui no rótulo. É cadastro de cliente, fornecedor, vendedor, transportadora, colaborador, técnico, representante. Então, são essas pessoas que aparecem aqui no rótulo. Quando, por exemplo, você quer cadastrar um cliente, então você marca aqui o checkbox cliente. Daí você vai lá e coloca o nome desse cliente, se é pessoa física ou jurídica, né? Se for física, você coloca o CPF, se for jurídica, você coloca o CNPJ. Tem uma questão bem legal para as pessoas que são jurídicas, que você vai colocar o CNPJ dela aqui. Ó, acho que eu não coloquei algum número. Daí você clica na lupinha. Essa lupinha, ela busca os dados dessa empresa lá na Cefaz. E depois vai aparecer aqui a empresa e vocês clicam no botão de utilizar. Assim, os dados, os campos, eles serão preenchidos automaticamente, ó. Preencheu com o nome da empresa, a razão social e o endereço, ó. Aqui embaixo preencheu com o endereço, certo? Então, utilizando aqui, se é uma pessoa jurídica, né, você coloca o CNPJ e clica na lupinha, daí os dados eles serão buscados na Cefaz. Tá? Eu vou atualizar aqui. Se fosse pessoa física, daí não tem como, né, buscar, mas aqui a gente colocaria o CPF, né? Daí temos também os e-mails, telefone, número de WhatsApp. Aqui embaixo em mais dados, tu consegue adicionar mais informações sobre essa pessoa, deixar esse cadastro mais detalhado, nome do pai, nome da mãe, gênero, naturalidade, RG, né? Data de nascimento. Então, tem vários campos que você pode deixar esse cadastro bem detalhado. Aqui nas informações adicionais, tu consegue descrever sobre essa pessoa. Aqui no endereço, você consegue adicionar no máximo 3 endereços diferentes. Então, aqui seria nessa primeira coluna o endereço. Você pode habilitar esse checkbox para adicionar um segundo endereço. E aqui você também consegue adicionar um terceiro endereço. Então, pode ser adicionado no máximo 3 endereços aqui. Tá? E dados financeiros, contas bancárias, você consegue estipular um limite de crédito para essa pessoa, um valor mínimo para compra. Aqui dá para vincular uma tabela de preço, os dados da conta bancária, forma de pagamento. Tá? E quando você salva o cadastro dessa pessoa, também vai abrir mais abinhas, tá? Deixa eu só editar uma aqui, que já está cadastrada. Ó, quando que você cadastra uma pessoa, vai abrir essas abinhas aqui em cima. Então, você consegue adicionar outros contatos dessa pessoa. Aqui você consegue visualizar um histórico das vendas que essa pessoa está vinculada, das oportunidades, dos contratos, se possui valor em cashback. Aqui, dos lançamentos financeiros que está vinculada, dos cheques, se possui vale crédito. Se possui pendências, daí eu posso adicionar as pendências aqui. Outras referências, posso anexar arquivos, posso adicionar imagens. Agendamentos é, por exemplo, assim, tal dia e tal horário eu preciso ligar para essa pessoa, né? Não posso me esquecer, preciso conversar com ela. Então, a gente cria esse agendamento. Daí, quando chega perto dessa data e desse horário, o sistema, ele me notifica no sininho, na parte superior direita aqui. Ele faz essa notificação para mim. E atributos são campos personalizados, tá? Se eu gostaria de adicionar alguma informação sobre essa pessoa e não estou localizando o campo em específico, a gente cadastra campos personalizados, tá? Todos os campos personalizados são cadastrados em configurações atributos, tá? Então, você cadastra o campo personalizado aqui e depois você só precisa preencher aqui, então,
de forma manual. Certo? Outra questão, pessoal, se vocês vão fazer aquele serviço de migração de dados, né? Vocês gostariam de, por exemplo, de cadastrar os clientes em massa desse seu cliente final. Então, utilizando a nossa planilha em Excel, você consegue fazer o cadastro em massa dessas pessoas, tá? Aqui, como você vai fazer? Você vai vir em cadastros, pessoas, mais ações, importar e exportar. Daí você vai clicar para baixar a planilha modelo, tá? Eu vou abrir aqui. Então, se, por exemplo, assim, vocês vão fazer esse serviço de migração de dados, vocês vão cadastrar essas pessoas dentro do sistema do cliente de vocês podem utilizar a planilha em Excel. Ou se vocês não vão fazer esse serviço, mas o cliente vai fazer, ele gostaria de fazer em massa, então você pode passar esse processo para ele utilizar a planilha em Excel. Então, tem algumas informações que são obrigatórias, tá? Preencher. Você pode colocar o mouse sobre esses risquinhos em vermelho, daí a planilha até mesmo vai te falar se é obrigatório ou não preencher. Se for obrigatório, também vai aparecer quais informações você deve preencher. Nesse campo aqui seria sim e não. Então, por exemplo, se é pessoa física, eu vou botar aqui sim. Deixa eu editar aqui. Se é pessoa física, eu vou colocar aqui sim. Se é pessoa jurídica, daí nessa coluna eu vou colocar aqui que não, né? Daí eu coloco o nome da pessoa, se é empresa, né? Se é uma empresa, se é pessoa jurídica, eu coloco a razão social, o CPF ou CNPJ. Aqui tem a inscrição estadual, o endereço, telefone, e-mail. E aqui, ó, na coluna cliente, se é cliente, vocês colocam sim. Se não é cliente, vocês não colocam que não. E na coluna fornecedor, a mesma coisa. É uma pessoa fornecedora? Sim. Se não for, não, né? Então, é esse processo que a gente vai fazendo, tá? Nem todas as colunas que tem esse risquinho vermelho é obrigatório, né? Preencher. Depois que você preencheu essas informações, você salva a planilha no computador, volta para a tela que tu fez download da planilha, e aqui na quinta opção você vai clicar em buscar a planilha no meu computador. Assim, todas as informações que você cadastrou dentro da planilha será cadastrado dentro do sistema, tá? Se vocês vão trabalhar com as planilhas, eu aconselho vocês darem uma olhadinha nesse artigo aqui. Eu vou até colocar o link também no chat. Aqui são algumas informações sobre o cadastro através das planilhas, tá? Então, aqui vai aparecer cadastro de planilha utilizando o cadastro de pessoas, cadastro de produtos, né? Utilizando a planilha. São algumas informações, tá? Que vocês precisam cuidar para evitar erros, né? No momento em que você importa a planilha para evitar qualquer tipo de erro. Então, o ideal é dar uma olhadinha aqui nesse artigo, tá? Se vocês forem utilizar as planilhas.